E estamos no ar também, hoje para receber Padre Pedro De Biasi, nosso pároco, padre que sempre nos atende com muito carinho, com muita gentileza. Tá feliz demais por conta do seu Flamengo, mas eu nem vou entrar a falar de futebol, senão a gente não fala do Natal, que é mais importante do que tudo nesse momento. Padre Pedro, bem-vindo, obrigado pela presença. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Mica, boa tarde, o nosso Joelson, boa tarde aos nossos amigos da H2O. De fato, é uma tarde muito especial. Claro que todas as tardes são especiais. Recordo-me de uma criança que diz: padre, não existe dia feio, não existe dia ruim, e também não existe tarde feia ou ruim ou imprópria. Todo dia ou todo momento é momento de nós vivermos intensamente a graça da vida que está em nós, da vida que está com aqueles que estão conosco nesta hora. Passando aqui pela nossa cidade, eu fiz esse trajeto a pé e pude perceber quantas pessoas comprando, quantas pessoas carregando presente, quantas pessoas, e eu constato que até um vascaíno estava com um sorriso no rosto e fez questão de tirar uma selfie comigo. Mas para dizer o seguinte, como é bom na vida nós deixarmos que esta alegria anunciada pelos profetas e depois cantada pelos anjos e encarnada através da pessoa de Jesus Cristo possa estar também no nosso coração, na nossa vida. Apesar que, é claro, eu sei, nessa hora eu estava vindo e a viatura do bombeiro já ia socorrer alguém. Então, mesmo que nessa hora alguém esteja passando por um momento não muito feliz, ou como quem está no hospital mesmo, no fundo de uma cama, mas sempre é importante tirar desta hora de dor, ou de solidão, ou de saudade, algo que vai nos ensinando para a vida inteira. O padre falou agora de momentos que não são bons e que as pessoas podem estar passando, né? E eu vou tomar a liberdade, padre, de citar seu Sidney Socas, meu amigo, assim, né? Eu tive um convívio não particular com ele, mas convivíamos na banda, na Sociedade Musical União dos Artistas. Seu Sidney nos deixou agora, faz 10 dias. E a vida, aos 88 anos. E a vida do seu Sidney, eu acho que é um testemunho disso que o senhor comentou. O seu Sidney teria todos os motivos do mundo para ser alguém rancoroso, alguém magoado, alguém descrente, alguém que teria perdido a fé, porque ele perdeu a família dele inteira ao longo da vida. Ele perdeu um filho de acidente, um outro filho de doença, perdeu a esposa e viveu os últimos 25 anos, assim, nessa solitude, não é? Sem a família de casa ali. Mas o seu Sidney viveu até o último dia distribuindo amor, generosidade, sorriso, sempre grato e nunca perdeu a fé. E marcou muito, né? Me lembrou muito agora quando o senhor falou, porque as últimas palavras do seu Sidney para a sobrinha que estava acompanhando no leito é que ele dizia: quanto tempo eu estou aqui? Aí ela disse, parece que já fazia 20 dias que ele estava hospitalizado. E ela disse: o que tu quer fazer quando tu sair daqui? E ele disse: eu me acostumo com a falta de tudo, mas da missa, como me faz falta ir na missa, como me faz falta estar lá com Cristo. E eu disse: olha que coisa linda, um homem de um exemplo desses, né, com 88 anos, como eu repito, com todos os motivos para ser alguém amargurado, pois não, na fé ele encontrou essa força, essa esperança e esse amor que ele distribuiu para quem o conheceu, assim. Seu Sidney Socas, nosso querido amigo de excelente lembrança, assim. É verdade, nós nos deparamos com pessoas que dão esse testemunho, e na minha vida de padre eu acompanhei muitas situações de perdas, e primeiro, ninguém gosta de perder. Nunca. A não ser peso. Existe uma luta, ainda agora de manhã, conversando com diversas pessoas, e sabemos que essas festas, às vezes, as pessoas abusam um pouco, mas elas diziam: olha, eu não posso passar daquilo que foi estabelecido, né, pela nutricionista, pelo médico. Então, é importante ter também essa autodisciplina. Mas, como falamos, a questão da perda em virtude de alguém que nos deixa na sua infância, adolescência, juventude. Enfim, eu me recordo estava em Tubarão e um belo dia faleceu a Dona Catarina. A Dona Catarina tinha vivido 102 anos. E ao longo da semana encontrei netas e outros parentes chorosos e até reclamando para Deus por que Deus levou a avó tão nova.
com 100 e poucos anos. No caso, mesmo ela tendo vivido tantos anos, mas eles sentiam de que ela poderia viver muito mais. Então, esse gostar de viver, de conviver, que é uma arte. Né? Viver é uma arte, conviver é uma arte, eu diria que muitas vezes até maior. Né? Não é todo mundo que sabe conviver com outra pessoa. E basta que a gente olhe a partir do mundo do trabalho, ou olhe a partir da família, ou até de uma pastoral, de um movimento, olhe a partir de um time de futebol, ou mesmo agora, nesse período de férias, não é toda pessoa que sabe conviver com alguém que, por exemplo, eu estou dirigindo meu carro, alguém também está dirigindo, conviver neste momento que o trânsito não flui tanto quanto. Então, saber conviver, também com as adversidades, é uma graça que a gente deve pedi-la todos os dias. Como no Antigo Testamento, quando o povo esperava pela vinda de Jesus, e quando a gente espera e alguém demora, tem gente que perde a paciência. Tem outros que acabam descrendo. E os profetas foram como que alimentando no coração das pessoas aquela chama, como quando a gente chega na boca do túnel e visualiza lá no final a saída, mesmo, ou quando numa noite de uma treva bastante densa, na falta de energia, alguém risca um palito de fósforo, ou como o vagalume, quando era pequeno, me recordo dos vagalumes que cortavam a nossa frente, mesmo que seja um sinal tão pequenino, mas ele é importante para que a gente sempre perceba que temos um longo e bonito caminho a percorrer. E que coisa bonita de ouvir. Padre Pedro, a gente queria muito ouvir o senhor nesse período de fim de ano, de festas natalinas. O senhor, no seu bom dia, aqui no seu boa tarde, aqui, já nos trouxe uma palavra muito bacana, muito bonita, assim. Como é que está sendo esse fim de ano para a igreja? Como é que está sendo para o senhor? Como é que estão as programações ainda, não é? Agora para esse período natalino? Bem, o período natalino, para nós, o período chamado do Advento, e o Advento começa assim que a gente termina o chamado ano litúrgico. Na igreja, o nosso calendário é um pouco diferente do calendário civil. O nosso calendário litúrgico começa no primeiro domingo do Advento, que foi lá no finalzinho do mês de novembro. E ali nós vamos caminhando e nos deixando também iluminar pela palavra de Deus própria do tempo do Advento. E um dos elementos do Advento são as novenas de Natal. Outros elementos do Advento é uma confissão. Agora de manhã diversas pessoas vieram se confessar. Outro elemento são gestos de caridade. Agora de manhã ainda, o Movimento de Irmãos em nome da Igreja Católica fez a entrega de muitas cestas às famílias, e nós priorizamos aqui os dois extremos: famílias de crianças carentes e de idosos carentes. Porque muitas vezes a pessoa é idosa, e às vezes a pessoa ela é idosa e inclusive está enferma. Ou a criança, por alguma razão, a família não consegue dar o sustento suficiente. Então houve esse gesto também. Por isso a igreja, ela faz este primeiro trabalho de evangelização, de anúncio, de preparação, de oração, de celebração, como disse, por meio das novenas, por meio da caridade, por meio da confissão, por meio da participação das celebrações. E sendo fim de ano, Joelson e Rafael, nós temos um outro elemento que algumas pastorais, movimentos, associações fazem a troca das suas coordenações. Algumas coordenações elas trocam a cada 3 anos ou a cada ano, como é o caso, por exemplo, do Movimento de Irmãos. Todo ano a coordenação paroquial troca toda a equipe. Talvez alguém diga assim, mas quando a equipe está se sentindo mais segura, ela deixa. É porque esse exercício do deixar abre-se também possibilidade de que outras pessoas façam o mesmo trabalho, ou façam até um trabalho de forma mais intensa ou de forma mais criativa. Então, e os que estiveram antes, depois acabam ingressando também na coordenação de outras pastorais, movimentos, associações. Então, além de existir esse trabalho de
de evangelização, de educação da fé, de celebração da vida, existe esse trabalho de formação de futuras lideranças. Muitas lideranças nos anos 80, anos 90, nasceram a partir do quê? A partir dos grupos de famílias. Eu hoje, inclusive lideranças públicas, eu encontro e elas dizem assim, olha, eu jamais tinha coragem de fazer uma leitura em público. Comecei nos pequenos grupos e ali me sentindo encorajado e hoje não tenho medo de fazer qualquer leitura ou fazer uso da palavra em qualquer meio. Então, a igreja também tem esta graça de oportunizar que a pessoa cresça nesse aspecto de coordenação, no aspecto de partilha do seu saber, do seu poder. Que bacana, e como muda a vida da pessoa saber conseguir se expressar na frente dos outros, né? É uma conquista. Às vezes a pessoa não reivindica questões necessárias para a vida da comunidade mesmo, não só em relação à questão da igreja, mas porque tem esse medo do expressar-se, né? Ou expressa-se mal. Então, o quanto isso agrega na qualidade de vida, é possível agregar na qualidade de vida de cada um. Né? E aqui eu quero tomar a música que o Padre Zezinho compôs tempos atrás. O Padre Zezinho pede assim, a palavra certa, o jeito certo, a hora certa e a pessoa certa. Nem sempre conseguimos conjugar tudo isso. Quantas vezes a gente acaba dando um show para a pessoa errada. Não estava nem ouvindo. E às vezes, isso acontece até na família. Eu lembro de pais que dizem assim, padre, aconteceu um negócio no trabalho não bom, cheguei em casa, coitada minha esposa que não precisava ouvir aquilo que ouviu, né? Ou o filho, ou mesmo no ambiente de trabalho, a pessoa sai de casa tendo se discutido com alguém e chega ao trabalho. Então, é um cuidado que a gente precisa ter. E essa é um cuidado, uma delicadeza, é uma forma bonita de comunicação, né? E de educação, né? A palavra certa. Né? E nesta hora eu imagino qual seria a palavra, ou qual seria a mensagem que a pessoa que está nos acompanhando através da rádio H2O gostaria de receber. Depois, nesta hora, o jeito certo, fazer com que a gente consiga atingir. E eu, às vezes, eu gosto de analisar um pouco, até esses dias houve o comentário de uma propaganda, analisar um pouco a forma como uma propaganda ela é feita, como um jornal televisivo ele é apresentado. Né? Quantos estudos são feitos, a postura que a pessoa precisa ter, a entonação. Né? Então, alguns pais dizem assim, padre, lá em casa é assim, quando a minha mãe me chama pelo nome, porque a pessoa tem um apelido, chamou pelo nome, já sabe que algo é um alerta, é alguma cobrança que vai acontecer. Ô Padre Pedro, agora eu queria que o senhor comentasse pra gente, quem de repente não está muito ligado nas redes sociais, não acompanha muito aí o Instagram, não viu o padre emocionado nessa última semana com uma homenagem. Eu queria que o senhor falasse que homenagem foi essa, o que foi que deixou o senhor... Olha, foi linda a cena, foi linda. Sim. Eu que acompanhei pelo Instagram, achei maravilhoso. Na verdade, foi um programa de uma forma surpreendente que eu não esperava. Fizemos o programa em sintonia com o senhor, que sempre apresentamos na Co-Irmã Rádio Tubá, lá dos estúdios da Rádio Tubá. Raramente fazemos aqui, por questões até, às vezes, a minha possibilidade de estar mais lá. E desta vez, olha, vamos fazer o programa a partir daqui, programa de Natal, só que a equipe, o diácono Raul, com mais a pastoral de comunicação, mudaram a rota do programa. E eu não sabia. Né? Para mim, tudo aquilo que foi surpresa. Claro, sábado eu estava celebrando 39 anos de ministério presbiteral, de minha ordenação, que foi dia 20 de dezembro de 1986, lá na Igreja Matriz São José de 13 de maio. Mas eu antes estava presidindo uma Santa Missa lá em São Pedro de Uruçanga, lá junto à família do seu Argemiro D'Agostinho e a dona Alzira da minha terra do 13, seu Argemiro, eu passei a conhecê-lo em virtude da participação da comunidade, também nosso colaborador junto às comunidades cristãs. E como havia a missa de Natal dos familiares, fui convidado para estar lá. Eu de lá vim para cá e fui à apresentação do programa, porém, a pauta do programa não quiseram me entregar. Aí, porque o diácono Raul foi conduzindo a pauta e era
tudo voltado em torno da minha vida, da minha família, dos meus irmãos, dos momentos bonitos da minha vida, dos momentos difíceis. E, lógico, querendo ou não, a gente vai revivendo tudo aquilo que foi acontecendo na vida, né? 39 anos, vocês são muito jovens, né? O Joelson está com seus 18. Eu, a barba branca já não deixa mentir, mas é a idade, padre. Isso. Mas, então, é uma história bastante longa e eu sempre procurei fazer aquilo que faço com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. Não consigo ser perfeito, nem sempre eu consigo ser a perfeição que a pessoa gostaria de receber, mas me esforço para que a pessoa saia contente por aquilo que ela está pedindo, precisando ou aguardando. Então, também, num dado momento, me emocionei na chegada dos meus irmãos. Uma até estava em São José dos Ausentes, tinha estão trabalhando com batata inglesa por lá, São José, isso, e os outros aqui do 13 de maio. Então foi um prazer tê-los, ouvi-los também, conhecê-los. Depois as outras homenagens por parte dos bispos, Dom Osório já é falecido, mas Dom Hilário Moser, que está em São Paulo, Dom João, que está em Novo Hamburgo, Dom Adilson, que está em Tubarão, e alguns padres, então, se manifestando sobre a minha vida, o que significa, qual a importância. E, somando tudo isso, a carga emocional se traduziu em lágrimas. Acaba que num momento o senhor faz aquilo que está acostumado, o senhor recebe aquilo que está acostumado a entregar, né? O senhor está sempre preocupado com os outros, vivendo dedicação aos outros, se dedicaram para o senhor, aí entregaram uma emoção danada. Exatamente, olha, que bacana. Foi algo muito, muito intenso, muito forte, e eu imagino quando chegar aos 50, se aos 39 foi assim, então... Padre, falando um pouquinho sobre o Natal, né, a gente sempre, é importante a gente lembrar o verdadeiro significado do Natal, né, a gente vem aí de semanas de comércio, aquela coisa toda de preparação aí para as confraternizações, mas tem um significado muito maior que a gente não pode deixar de esquecer, né? É verdade, o profeta Isaías, que é inclusive a leitura que nós vamos tomar hoje, ele toma a palavra dizendo assim: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. E o profeta, já 700 anos antes do nascimento de Jesus, ele já pré-anuncia a chegada daquele que 700 anos depois chegaria. Depois ele diz, olha, ele vem como príncipe da paz, como conselheiro, como aquele que vai estar no meio do povo, o Emanuel, o Deus conosco. Então, o verdadeiro sentido do Natal é exatamente fazer este retorno a tudo aquilo que o povo já no Antigo Testamento aguardava. Foram 42 gerações, de Abraão até Jesus, 42 gerações foram se sucedendo. Se formos olhar um pouquinho, nós três que estamos aqui, quantas gerações a gente conhece? Talvez a gente conheça 3 ou 4, ou máximo 5. Agora, 42 gerações até a chegada de Jesus foi um tempo muito longo, mas muito forte, muito intenso, muito esperançoso. Então, a partir dali, depois surge João Batista, que também ele diz, olha, eu vim para preparar um povo bem disposto para o Senhor. E acontece esse fato histórico, onde, primeiramente, João Batista é fruto da ação de Deus. Por quê? Isabel e Zacarias eram pessoas de idade avançada. E, mais ainda, ela era estéril. Ou seja, olhando pelo lado humano, uma esterilidade impede de que haja, de forma natural, o nascimento. Ou a longevidade também dificulta de que haja, não o relacionamento, mas que haja, sim, a concepção, a gestação de uma criança. Deus primeiro se serve de Isabel e Zacarias e faz nascer João Batista. E João Batista, para nós, é como uma ponte que liga uma margem à outra. E João Batista, ele diz ainda, olha, eu não sou digno nem de carregar as sandálias de Jesus. Tamanha era a humildade de João Batista. Então, João Batista é fruto dessa promessa também. E o fruto da
maior promessa da humanidade é exatamente nosso Senhor Jesus Cristo. E vejamos, Maria nasce de uma família também de pais estéreis. E ali nós temos essa ação, né, do Espírito Santo na vida de Joaquim e na vida de Ana, que geram Maria. E depois, José e Maria, 2 jovenzinhos que se conheceram. E qual é o sonho de um jovem? Construir uma família. Dentro do coraçãozinho deles, eu acredito que tinham muitos processos para dizer assim, olha, nossa família vai acontecer dessa maneira. Nós vamos ser assim, vamos ter tantos filhos, vamos dar a eles uma educação dessa forma. Mas Deus o que fez? Através do anjo, chega Maria e diz, Maria, vai acontecer algo muito importante na tua vida. O Espírito Santo virá sobre ti e te fará ser, né, a mãe do Salvador. E ela diz, mas como vai acontecer isso se eu não conheço homem algum? José e Maria, eles viviam, eles eram noivos. Os noivos viviam cada um na sua casa. Hoje tem gente que nem noiva e já está convivendo. Então, eu espero que no próximo ano eu faça alguns casamentos, aqueles que eram para ter feito esse ano e não fizeram este ano, mas olha, o ano que vem, tenho esperança. Então, eles não estavam convivendo, portanto, havia, e dentro da sociedade da época, esse rigorismo de respeito. Ainda hoje, conversando com uma mãe, dizia assim, padre, lá em casa é assim, cada um no seu canto, cada um no seu quarto. Não tem nada antes do casamento. Então eu sei que hoje ainda este costume, ele permanece. Talvez alguns digam assim, não, padre, isso é coisa do passado. Mas José e Maria eram muito, muito fiéis à tradição. E só que o que aconteceu? Quando José percebe, Maria está grávida. E pensando em denunciá-la ou em deixá-la, o anjo aparece a José e diz, olha, não tenhas medo, José. O que está acontecendo em Maria é a ação do Espírito Santo. E a partir dali, José assume Maria, Maria assume José. E, como depois nós vamos ouvir no Evangelho de hoje, e num belo dia, já bem pertinho do parto, eles saem para o recenseamento que naquela época havia. Se hoje o IBGE vai à nossa casa para saber quem somos, como vivemos, o que ganhamos, se trabalhamos, enfim, naquela época cada pessoa ia para registrar-se dizendo, olha, nós dois somos 2 jovens, não temos família ainda. Então, e nesse caminho acontece que Maria passa a sentir as dores próprias de uma mulher em trabalho de parto, né? E eu imagino, naquela época, sem nenhuma parteira, sem nenhum médico que pudesse estar lá, né, para acompanhar. José acompanha Maria, Maria acompanha José. E o mais agravante de tudo isso é exatamente, eles foram batendo de porta em porta. Na primeira porta receberam um não, eles queriam se hospedar lá por causa da situação que Maria já estava entrando em trabalho de parto. Não foi possível. Na segunda também não. Na terceira, até que viram como mostra de fato o presépio. E o presépio, pela primeira vez, quem fez foi São Francisco de Assis, uma arte, uma obra belíssima que ele fez. E a partir lá, junto a essa gruta, lá junto aos animais, Maria dá a luz ao menino Jesus, e na sequência chegam os pastores que estavam na região. Mais adiante chegam então depois, né, os magos, e assim se processa essa história tão bela que é celebrada. E neste ano, por feliz coincidência, são 2025 anos do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja no mundo, do Natal do ano passado até agora, o domingo da Sagrada Família, até domingo agora, a igreja foi celebrando diversos jubileus. Jubileu da juventude, jubileu das crianças, dos universitários, dos trabalhadores da cidade, trabalhadores da roça, dos encarcerados, dos homens públicos, dos militares, dos padres, dos diáconos, dos bispos. Então, muitos aspectos foram celebrados durante este ano em virtude deste jubileu.
Aí, que belo resumo com o Padre Pedro desse momento que estamos vivendo. Eu acho que eu me emocionei, estou vendo aqui o Juarez também mandando um abraço para nós, né, e também para toda a equipe de jornalismo, e em especial para o Padre Pedro. Pedro Lebiase, que bela entrevista com o padre. Desejo a todos um feliz e santo Natal e um próspero ano novo. Um abraço pro padre, obrigado aí pela aula. Bacana. Um abraço também pro Juarez, né? Eu acho que o Juarez é do Porto Vieira. Juarez da Silva dos Santos. Exatamente, Porto Vieira. Porto Vieira, tá acompanhando. Eu preciso... Que comunidade linda. Eu tive pouquíssimas vezes no Porto Vieira e fiquei impressionado. Uma comunidade que a gente tem que contar mais a história dessa história do Porto. É verdade. É uma história muito, muito bonita dessa comunidade que a gente tem que valorizar aqui na rádio. Juarez, entre em contato com a gente aí que a gente quer contar a história da comunidade do Porto Vieira. Padre, é isso, nos encaminhando para o encerramento do ano, né? E aí o senhor falando que começou, então, o ano litúrgico agora em novembro. Exatamente. Estamos agora, então, com o Natal, entramos no tempo do Natal. E o tempo do Natal, temos a oitava do Natal. O que é isso, a oitava? São 8 dias em que cada dia é como se fosse o dia de Natal. Assim como na Páscoa. A Páscoa e o Natal são 2 dias de uma festa tão grande para a igreja, tão importante, tão especial, que tanto na Páscoa, aí temos a oitava da Páscoa, durante 8 dias na Páscoa, a semana sequente, e agora no Natal, a partir já depois de sexta-feira, até o domingo, até o primeiro do ano aí, a igreja celebra então essa oitava, fazendo com que cada dia seja celebrado como se fosse o dia de Natal, né? E eu sei que em algumas nações também as pessoas costumam, ao longo desses 8 dias, ainda levar o seu presente. Na verdade, o presente nunca é tarde. Sempre é bem-vindo, né? Sempre é bem-vindo. E aqui eu agradeço os muitos presentes também que eu recebi, seja por causa dos 39 anos de padre, seja por causa do Natal. E é tão bom, é tão bom. Claro que aqui sempre digo assim, o presente... Neste momento, ele existe por causa de um presente maior, que é a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, razão pela qual nós estamos nos preparando para as celebrações. Hoje, por exemplo, hoje nós teremos às 19h30, lá na Igreja São Pedro, do nosso Balneário do Camacho, a Santa Missa de Natal. Às 19h30, na Igreja Matriz, também a nossa missa e véspera do Natal, com a encenação, a bênção do presépio. A Igreja Matriz, neste ano, fez um presépio belíssimo, sobre 2 aspectos, olhando a originalidade do presépio em si e a modernidade que o mundo de hoje nos apresenta. Esse trabalho com luzes e muitas coisas que nós usamos no presépio hoje são coisas recicladas. Recicladas. E de algumas coisas velhas lá de casa, a pessoa ela conseguiu confeccionar, por exemplo, uma ovelhinha, conseguiu confeccionar lá a própria casa, enfim. E aqui eu agradeço muito o Movimento Irmãos, que me ajudou na construção do nosso presépio na Igreja Matriz. E diga-se de passagem, Jaguaruna, com sua iluminação, ficou muito bonita. Eu tenho visto dos muitos anos, quer dizer, dos muitos que estou aqui, este é o 5º, né, dos 5 anos, eu percebi que este ano ela teve um brilho maior ainda, né? Padre, as famílias aqui mantêm fortemente ainda a cultura, a tradição do presépio? Pergunto de verdade isso, porque em muitos lugares, em muitas famílias, eu percebo que sumiu o presépio. Tá a luzinha, tá o pinheiro, uma decoração de presente, mas eu tenho visto pouco presépio nas casas que eu tenho ido. Como é que isso está aqui em Jaguaruna? A cultura se mantém essa força? Sim, se mantém. Claro que uns... padre, mas não temos mais... no passado, em diversas casas, a gente encontrava árvorezinha, um pinheirinho. De um pinheirinho fazia-se 7, 8 presépios, né? Se levava para casa. Hoje, sem dúvida, o presépio, ele de material mais artificial, mais sintético, ele está tomando lugar também. Não, eu sempre digo assim, o importante é fazê-lo, e mais ainda, além de fazer a construção, a confecção do presépio, junto à criança, é fazer com que a criança entenda qual o significado
Por que José e Maria estão ali? Quem são eles? Esses pastores, o que eles fizeram? O que eles faziam? Ou os magos, por que eles foram até lá? O que eles levaram? Qual o significado disso? Depois, a partir do menino Jesus, fazer também a catequese da adolescência de Jesus, como é que Jesus era como adolescente, como é que Jesus foi como jovem, e terminando aí, como é que Jesus foi, a vida de Jesus como um todo, e qual a missão que Jesus nos deixou. Então, tenho pedido, orientado aos pais, para que façam exatamente isso. Eu sei que também nós estamos aí tendo um mundo de pessoas que trabalham muito até. Hoje alguém me dizia, padre, este ano eu trabalhei 60 horas. Aí, esse próximo ano tem que trabalhar 40 porque já está sentindo o efeito na própria saúde. Então, às vezes, uma sobrecarga, ela também acaba deixando a pessoa bastante em dificuldade, até para curtir um pouco a sua família, para estar mais presente ali junto aos seus próprios filhos, ou ao esposo, ou à esposa, e também fazer aquelas coisas que são simples, como por exemplo, um presépio. Um presépio, orientando, muito bacana. Padre Pedro, o senhor é um querido para a gente aqui, desde que a gente chegou na rádio, o senhor sempre foi muito, muito, muito generoso conosco, e a gente tem uma gratidão enorme ao senhor por isso. Agradecer pela generosidade de ter vindo aqui na semana do Natal. Imagino quanto o senhor está sendo solicitado aí, né, requerido, e consegue um tempo de vir falar conosco para chegar às casas aí dos nossos ouvintes. Bem-vindo sempre à rádio, obrigado pela generosidade. Vou pedir que o senhor deixe uma mensagem de encerramento para a gente encaminhar aí para as festividades natalinas, mas lembrando bem do motivo dessa festividade toda, né? Só antes, o senhor passou o horário das missas de hoje, amanhã, quais são os horários? Perfeitamente bem. Hoje, então, repito, às 19h30 na Igreja Matriz, aqui em Jaguaruna. Amanhã, hoje, lá no Camacho, às 19h30. E amanhã, nós ficamos, então, às 8 horas na Igreja Matriz e às 19 horas. Para a Igreja Matriz, nós conservamos o horário de domingo, 8 e 19 horas. E assim, depois, nós deixamos as famílias celebrarem, conviverem, se encontrarem. Uma mãe me dizia assim hoje, pois é, padre, os meus filhos estão tendo uma certa dificuldade relacional, mas eu quero aproveitar a noite de hoje para fazê-los, né, para que eles se aproximem, para que eles se perdoem. E, de fato, eu acredito que a noite de Natal, ela traz um espírito, alguém poderá até dizer assim, traz uma magia grandiosa. Então, eu penso que aproveitemos, então, desta noite de Natal, também se houver a necessidade de um pedir perdão ao outro, ninguém perde nada se pedir perdão, pelo contrário, né? Nós tornamos grandes quando damos este passo de perdoar alguém, mesmo que alguém diga assim, eu não te perdoo, você deu o seu passo, e mesmo que a pessoa tenha dito, não te perdoo, depois, com certeza, essa pessoa vai trabalhar dentro dela aquele gesto que você demonstrou. Eu sei que na vida, às vezes, nós nos machucamos tanto que, às vezes, é também difícil chegar a esse ponto de tomar a iniciativa e perdoar, e o outro lado também aceitar o perdão. Mas eu sempre digo, é preciso que um vá para que o outro venha e para que o perdão saia. Então, aproveitemos esta noite, primeiro, se possível, participar das celebrações aqui na nossa Igreja Matriz, 19h30. Depois da sua casa, com certeza, você vai, se houver possibilidade de uma ceia, um pequeno jantar, ou quem sabe até você deixou tudo isso para amanhã, o que importa é exatamente o teu coração estar tomado desse espírito natalino, né, deste amor que vem do próprio Deus. E é importante que não percamos que o sentido do Natal não pode terminar quando entrar o dia 26 de dezembro. O sentido do Natal deve nos acompanhar a vida inteira. E o que eu gosto é de retomar aquilo que os anjos fizeram quando Jesus nasceu. Eles cantaram, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. A paz, e na Bíblia a paz, ela simboliza a plenitude de todos os bens, de todas as graças, todas as necessidades. Então, trabalhemos para que a paz aconteça, seja a partir do seu coração, a partir da tua família, a partir do teu trabalho, a partir do trânsito. Eu sei que
às vezes, até por coisas tão pequenas, as pessoas ainda estão distanciadas umas das outras. Mas Deus não nos quer distanciados. É por isso que Deus veio morar no meio de nós, através de Jesus Cristo. Ele se encarnou, ele se tornou divino e ao mesmo tempo humano, para que também nós nos tornemos divinos, e nos tornaremos divinos quando deixarmos exatamente esse espírito que o Natal nos apresenta. A você, né, a sua família, a sua comunidade, a toda a direção aqui da nossa Rádio H2O, a vocês dois, eu muitas vezes estou indo a Tubarão e acompanho também a nossa Rádio H2O, eu gosto de saber o que está sendo dito da nossa terra, da nossa gente, das nossas comunidades, e a Rádio H2O tem esta, né, chega lá na bela região do 3 de Maio, né? e toda aqui, não só 3 de Maio, mas toda a nossa orla, e também nos nossos vizinhos. Então, quero cumprimentar e agradecer também essa possibilidade de estar com vocês sempre aqui. E desejar às famílias de vocês dois, né, votos de uma feliz e abençoada tarde ainda de véspera de Natal, um dia de Natal, um ano novo que está se aproximando, né, um ano novo muito maravilhoso, cheio de Deus, porque sem Ele não somos nada. Cheio de saúde, porque ela é fundamental, né, ela é fundamental. E cheio de paz, porque é exatamente isso que os anjos cantaram. Que maravilha, nada mais a dizer. Obrigado, padre, que o senhor também tenha, né, esta saúde e toda essa bênção aí. Obrigado, padre, seja bem-vindo sempre, querido. Um grande abraço, fiquem com Deus, um bom programa ainda. Eu agora estou pegando aqui, o retorno à casa paroquial. Enquanto Padre isso, Pedro, vou conversando com as pessoas. Na rua, você sabe... bom, né? É bom. Na rua, as pessoas perguntam aquilo que nunca perguntam lá na igreja. É? E coisas até, às vezes, que são importantes. São. É engraçado isso, padre. Parece que na igreja a gente tem um degrau, assim, uma coisa engraçada. Enquanto na rua, o padre Pedro é mais próximo das pessoas. Padre Pedro Deliassi, nos abençoando.